Eu peço a Deus a conversão, mas Ele não atende meu pedido. Por isso, ainda não me converti. Então, Tipo, culpa de Deus, né? a culpa não é minha porque eu não me converti. Porque, Já na verdade, eu pedi e peço a Deus Deus. não agiu, Mas não é? Deus não age na minha vida me Entendi. convertendo. Já fui lá na igreja, ajoelhei, pedi e até Minha agora conversão nada. não Danado, acontece. verdade. Temos que cobrar, né? O Deus que ele haja, né? Mas não brincando mais, indo agora para a pergunta, né? Qual é a... Então eu queria perguntar ao senhor, assim, como a gente pode, primeiro para nós, para mim e para o Marcos, né, claro, mas também para o nosso ouvinte, como é que a gente pode trabalhar a nossa conversão? Como é que acontece essa dinâmica da conversão dentro do ser humano, né, dentro de nós? O que nós podemos fazer, além de, claro, de todos os dias pedir assistência do Espírito Santo, mas na prática mesmo, qual é o nosso trabalho que a gente deve fazer para que a conversão possa estar acontecendo dentro de nós? Eu acredito que tem muitas formas de abordar esse tema, né? O que me veio agora, que eu acredito que talvez é uma coisa interessante e talvez até liga com alguns temas que a gente já aqui inclusive abordou, é a questão da santidade, né? Nós compreendemos que todos somos convidados à santidade. A santidade não é uma realidade destinada apenas de alguns de nós. Nós entendemos assim. Que todos nós precisamos nos esforçar para ir na direção da nossa santidade, ou sermos cada vez mais santos, né? E quando vem a palavra santo, ela às vezes também causa em nós impacto, principalmente quando como você falou, João, né? Temos consciência dos nossos pecados, temos consciência que alguns desses pecados não estamos conseguindo tirar da nossa vida. Como falar sobre a santidade quando a gente, no sentido talvez, né, de uma perfeição, que se pensa assim, né? Ser santo significa ser perfeito, né? Como nós vamos falar sobre uma perfeição se a gente ainda nem arrumou a casa, não é? Nem resolveu aquilo que nos pesa, né? Mas eu sempre lembro a origem da palavra santo. Santo, se vamos procurar, na origem significa separado. Separado de e separado para. Sim. Separado de quê? Separado daquilo que me distancia de Deus. E separado para, como no sentido de, como se fosse dedicado, entregue para quem? Para Deus. Então nós entendemos que nosso esforço deve ir nessa direção. E eu quero cada vez mais afastar daquilo que eu sei que é contrário de Deus. E eu quero cada vez mais ir atrás de tudo que me aproxima, que me une com o próprio Deus. Porque são duas realidades, apesar de estarem de mãos dadas, elas são diferentes, né? Sim. Às vezes você só está separado do mundo, mas não está buscando. Sim. Porque, interessante, não tinha lembrado separado de e separado para. Então, e nós podemos imaginar isso, né, como se fosse dois extremos. Isso imaginando assim, pensa assim, no lado extremo está totalmente, infinitamente afastado de Deus. E no outro lado extremo está unido infinitamente, plenamente com o próprio Deus. Sim. São como se fossem duas extremidades opostas, né? E nós agora estamos no meio. No meio quer dizer que há algum ponto entre essas duas realidades. E a busca de santidade é busca exatamente na verdade, como se fosse um esforço nosso, né? No qual nós queremos nos afastar cada vez mais dessa extremidade de ser infinitamente distante, afastado de Deus. Eu quero estar cada vez mais longe deste ponto, o que significa que com isso eu quero estar cada vez mais próximo
da outra extremidade onde quero chegar, que é uma perfeita, profunda, definitiva união com o próprio Deus. Isso é importante ainda lembrar, por quê? Porque existe uma mentalidade do neutro, que as pessoas acham assim, e eu não estou assim perdido, entregue ao mal. Eu estou na minha vida, ela está assim, daquele jeito, talvez não é realmente naquele momento não faço nada demais e tudo mais. Tenho minhas fraquezas, mas quem não tem? E assim por diante, tem pessoas piores do que eu. Olha, ainda se apontar alguém que deveria ser correto e está errado, já mais um argumento para dizer, viu? Então não é tão ruim comigo, mas também para dizer que eu quero tanto ir atrás de Deus, de me unir com ele. Também não tanto, né? Ou seja, as pessoas pensam que existe um espaço neutro, que eu não estou entregue para mal, como também eu não me entrego tanto para Deus, porque para que tanto Deus na minha vida? Parece-me aquela passagem do Apocalipse, né? Do morno. Exatamente. Ou você é frio ou você é quente. Exatamente. Morno, irei vomitá-lo. Qual são as vantagens de uma mentalidade assim? É que eu, por um lado, tiro de mim qualquer cobrança, porque perante as minhas más ações, porque eu avalio, no final das contas, elas não estão tão erradas. Por outro lado, eu tiro a cobrança de querer acertar muito a minha vida. Sim. Quem sou eu para querer tanto ser certo, né? Então a pessoa, como se fosse numa falsa humildade, diz, não, eu estou aqui naquele meu mundo e nele está tudo certo. Não tenho grandes expectativas, não tenho grande vontade para assim me dedicar a Deus, gastar tempo, meu esforço, né? Mas também, claro, não me entrego ao mal. E o grande problema desta postura é que eu não estou, naquele momento, buscando aquele que é único que pode me dar a vida eterna, que é Deus. E eu, tantas vezes, estou aceitando os pecados na minha vida que nós sabemos que estão nos separando de Deus. Sim. Qual é o resultado final? Eu, de fato, vivo dopado numa realidade onde, pelo pecado, me afastei de Deus e eu, por outro lado, não procuro este Deus achando que não está ruim. Como se fosse auto-justifico e eu, naquele momento, estou me tranquilizando como se fosse, está tudo certo. E não percebo que não existe esse espaço neutro. Nesse espaço neutro, quem está agindo é o nosso inimigo. O que ele quer fazer é que a gente não pense que precisa da misericórdia de Deus. Adormecendo a nossa consciência. Né? Exatamente. Às vezes, podemos dizer, uma apatia espiritual, né? Como se fosse eu estou naquela coisa, né? De nem para lá, nem para cá, né? Eu estou vivendo numa realidade. Então, voltando àquela visão que eu apresentei, né? Dois extremos. E eu estou, a algum ponto entre essas duas extremidades, totalmente afastado de Deus, totalmente unido em Deus. A minha busca da santidade é exatamente a minha busca também de conversão. E nós entendemos que a busca da conversão, na verdade, é uma postura que tem que marcar a nossa vida toda. Então não é só simplesmente fazer o pedido e esperar Deus agir. Tem que fazer, nós precisamos fazer a nossa parte, buscar. Isso, porque na verdade... não só buscar, assim, se esforçar. A nossa, não é só para a gente ficar incomodado porque tem um pecado, quando já eu venci esse pecado, já não preciso fazer nada mais. Porque aquele pecado que me incomodou, eu já resolvi. Porque eu posso exatamente resolvendo um pecado deste... eu posso, naquele momento, pensar o seguinte, então já está resolvido, não tem nada errado, então não preciso tanto de procurar Deus. Está tudo zerado. Sim, não preciso tanto procurar Deus, porque já resolvi aquilo que me pesava na consciência. E, claro, não estou entregue, porque eu tenho outros pecados, mas aquele que me incomodou eu já tirei. Sim. Então, no final das contas, eu posso, depois de um ato deste, de me desprender de algum pecado,
chegar ao nível do neutro, Da autossuficiência. da autossuficiência, dessa apatia, que não estou tão ruim, mas também não preciso ser tão bom, né? Então, essa conversão, ela, na verdade, ela requer um compromisso nosso também, mas não só um compromisso, mas um desejo de querer viver com Deus, né? De estar com Ele todo o tempo, né? Exatamente, porque como falei, nossos olhos podem ficar fixos em algum lugar nesta visão que eu estou falando, né? Entre extremidades. E o certo é eu fixar olhos em Deus, como se fosse, eu quero ir na direção dele. Eu quero ir cada vez para maior encontro com ele. E nós entendemos que é um processo que trabalha em nós. A ação do Espírito Santo, ela nos modifica. Porque a questão, às vezes, nós ficamos preocupados com algum pecado que nós cometemos e nos pesa este pecado e achamos que toda a solução é receber a absolvição desse pecado. Fomos absolvidos, já está tudo resolvido. Sim, mas o que acontece com aquela nossa permissão para aquele pecado? Aquela nosso pensamento que permitiu que este pecado surgisse na nossa vida, chegasse a nós, né? Ficar, curado já? Aí nós temos que trabalhar exatamente nosso interior, não só para que o pecado nenhum não acontece, para que nós não tenhamos vontade de pecar, que nós não desejemos os pecados, que nós apenas queiramos viver aquilo que vale a pena viver, que nos une cada vez mais com o próprio Deus. E essa união, não, Tiago, ela passa por uma convivência, né? Assim, acho que nós devemos buscar essa convivência diária com Deus, como se fosse o nosso companheiro, assim como eu sou casado com a Adriana e eu convivo diariamente com ela. Então, assim, a gente necessita também dessa convivência diária com Deus. E essa convivência, ela pode se dar através de todas das práticas, né? Das orações, da participação na Santa Missa, dos sacramentos, de todas essas coisas. Também tem uma passagem que Jesus vai falar, quando você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, né? Fecha a porta e o teu pai que está vai te ouvir, né? Uhum. Isso fala para mim, que sou das oficinas de oração e vida, né? Fala muito sobre silêncio e solidão. Então a pergunta estar em silêncio e solidão é uma das formas de também poder estar ouvindo a voz de Deus? É um lugar de encontro com Deus também? E eu penso que cada um de nós tem a sua própria particular história com Deus. Não tem uma única realidade desta convivência com Deus que vale para todo mundo. Claro que todo mundo pode fazer a mesma coisa, só que alguns se identificam mais, outros se identificam menos. E por isso, aquilo que você falou aqui, eu acredito que é uma das formas possíveis, muito boas, principalmente para você. Isso é muito bom se você se identifica com esta forma de buscar Deus, de buscar essa intimidade com Ele, de estar com Ele, de, em certa maneira, se afastar daquilo que naquele momento pode te atrapalhar, porque com isso você está conseguindo estar unido mais com Ele, né? Aquilo que eu falei de santidade, não é? Não. Sim. Uhum. E eu deixo tudo, né? Me separo. Santo, separado, significa, né? Eu me separo daquilo que pode me atrapalhar naquele momento, meu encontro com Deus. Por que me separo? Porque aquela realidade é ruim, às vezes não precisa ser ruim, mas ela pode tirar minha atenção. E naquele momento, eu quero toda a minha atenção usar para me encontrar, aproximar a Deus, para naquele momento eu estar com Ele de uma maneira mais profunda possível. Isso pode acontecer de várias formas, né? Até a dona de casa que está lavando uma louça, que está cuidando da casa, que está preparando uma comida, naquele momento ela pode ser um encontro com Deus também. Sim, né? sim. Só não pode se separar demais do mundo, porque aí vai queimar arroz, aí vai fazer aqui alguma coisa cair. Aí somos alguns momentos que, de fato, nós conseguimos também aproveitar, mas de uma maneira assim, bem proveitosa. Ainda temos que deixar tudo de lado, no sentido, como você falou, ter aquele momento, aquele tempo que eu não faço nada
além de ter a vontade de me unir com o próprio De querer Deus. estar com Ou ele. seja, não vou agora, naquele mesmo momento, me ocupar com outra coisa, por mais que seja simples, né? Mas ela pode me atrapalhar. O que não, também, por outro lado, não significa que eu, por exemplo, eu não posso no ônibus, estou parado, olhando, segurando a barra, eu não posso, naquele momento, levantar meus pensamentos e fazer um momento de oração. Claro que eu posso. Claro que eu posso, né? Então, que bom Deus nos abençoe nesses nossos esforços para a nossa conversão e, sem dúvida, Ele mesmo, através do Espírito Santo, conduz todos nós nesta direção que é cada vez mais profunda união com o próprio Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.